Com alegria nós nos encontramos para o programa Deus, Médico dos Médicos. Você em sua casa, com seus parentes, amigos. Você sabe de alguém que gosta de participar desse programa? Portanto, pegue o telefone e diga, olha, está iniciando o programa Deus, Médico dos Médicos. Tema? Esse tema, algo muito presente no mundo moderno, que são as dores na coluna, é verdade, coluna vertebral. Exatamente, porque o peso tanto dos membros como do corpo deveria ser harmonicamente distribuído. Quando há um desvio, nós falamos então um desvio da postura da coluna vertebral e com isso prejudica a saúde, os sentidores. E nós temos aqui para tratar desse assunto um técnico em anatomia humana, que é o Clayton Stengel, que está aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Problemas da coluna atingem muitas e muitas pessoas hoje, né, Clayton? Sabe-se que de 60% a 80% da população mundial sofre de dores nas costas. Nas costas, de coluna, né? Coluna. Que é a postura, vamos dizer, da coluna vertebral, né? Mas são desvios, né, que existem. São desvios e as principais patologias são as doenças degenerativas do disco. Em mais comum, a hérnia de disco, que acomete já 30% dessa população, 30% da população que sofre de dores nas costas. Mas a hiperlordose, etc., ou a cifose... Hiperlordose, cifose, espondilolistese... Que existem e que muitas pessoas... Porque não presta atenção, às vezes, na postura que eles têm no cotidiano da vida. É muito importante frisar. O que é boa postura no cotidiano? O que é cotidiano? Enquanto você estiver vivo, é cotidiano. É cotidiano, né? É o modo como você está sentado, é o modo como você caminha, é o modo como você se coloca numa sala, vendo a televisão até. Da maneira que se deita. Da maneira que se deita. Da maneira do trabalho, que é o comum, né? A maior parte do tempo trabalhando. E os cuidados que não são tomados com a postura e a condição muscular também. A condição muscular. Porque vão provocando tudo isso, todas essas realidades, vão provocando esses desvios da coluna São vertebral. Distúrbios ósteos musculares que comprimem o disco intervertebral. E aí as dores. E aí as dores, as lombalgias, as lombociatalgias e as cervicobralgias. Nossa, são tantos nomes, mas tudo isso daqui, o Clayton, que é especialista, vai pouco a pouco elucidar, não é verdade? Mas nós temos agora uma reportagem sobre esse assunto. Vejamos. Dores nas costas. Quem já passou por essa desagradável situação? A lombar dói muito as costas, tem problema de ciático, tem um monte de problema. Isso já faz muito tempo que eu sofro com isso aí, dor na coluna, desde a época que eu vim do norte. Sim, a dor lombar é uma queixa muito comum. Chamada também de lombalgia, esta é uma dor que ocorre na parte inferior da coluna vertebral. E cerca de 3 em cada 4 pessoas vão ter dor nas costas durante a vida. E estes números ainda podem subir e mais pessoas vão conviver com este problema. Resultado de má postura, sedentarismo e outros fatores associados, incluindo a execução errada de exercícios. Olha, meu trabalho requer que eu fique sentada. Então tem o computador, né? Aquela posição do computador, isso aqui. Acho que porque eu trabalhei muito em pé, né? Eu trabalhava de segurança, então mexeu com os nervos, né? Olha, eu acho que é o peso, a postura, tá? E também, né? Tudo ajuda, né? A dor lombar pode ser aguda ou crônica. A dor aguda dura de 4 a 6 semanas, mas a dor crônica pode durar toda a vida. Por ser um problema tão comum na vida das pessoas, quase todo mundo tem dúvidas em relação a este assunto. Por isso eu separei algumas perguntas para serem respondidas no programa. Algumas foram gravadas nas ruas e outras enviadas por e-mail.
Então, para começar, eu vou ler a primeira pergunta. Quem enviou foi o Mauro Henrique, de 39 anos. Ele diz o seguinte: dores nas costas podem ser causadas pelo estresse? Aí nós temos aqui o especialista, né, que é o Cleiton Stengel, que pode dar a resposta a esta pergunta, né? Exatamente. O estresse interfere diretamente no aumento das dores nas costas. Mas ele provoca a dor? Não. Não, o estresse ele vem causando a tensão muscular. E essa tensão muscular nada mais é do que a contração das fibras da musculatura paravertebral, causando assim diretamente as dores nas costas, entre outras patologias que o estresse traz à pessoa. Porque o estresse geralmente é a contração de todo o organismo, todo o organismo. Ele fica tenso. Essa tensão que traz provoca... esse peso que provoca dor. Essas dores na coluna vertebral. E aí, prevenir é não estressar-se. Mas como poderíamos falar algo sobre o tratamento? Como tratar? A maior prevenção para as patologias de coluna vertebral é o alongamento. O alongamento previne lesões. Uma boa condição de alongamento e uma boa condição de musculatura paravertebral certamente trará uma melhor qualidade de vida e a diminuição do aparecimento das dores na coluna. É interessante o alongamento, porque falamos de alongamento, mas em geral ele está ligado a quando se vai fazer um exercício físico. Não, Vera? Mas o alongamento deve ser feito mesmo em outras ocasiões, ao levantar, em outros instantes, antes de um trabalho, de uma atividade, não é verdade? Perfeitamente, Dom. Funciona da seguinte maneira. A condição, se você pegar e medir a sua altura, Dom Fernando, na hora que você vai se deitar, você mede a sua altura em casa, encosta na parede, mede a altura. Você tem uma altura. Ao você se levantar, você é de 1 a 2 centímetros mais alto. Por quê? Porque os discos intervertebrais, eles são reidratados, principalmente na postura do sono, quando você está dormindo. E essa reidratação dos discos intervertebrais, eles aderem melhor ao alongamento no período da manhã. Durante o trabalho, ou seja, na posição vertical, a ação gravitacional forma a compactação novamente dos discos intervertebrais. Quando que o alongamento, então, deveria ser feito? O melhor horário? O melhor horário é de manhã, ao longo do dia, durante o trabalho, né, o sedentarismo, né, ou a postura única durante o trabalho, as pessoas que trabalham sentada o dia todo, lembrando que a postura sentada é pior do que de pé. Sentado você tem uma compressão maior nos discos lombares do que de pé. De pé, a sua postura está apoiada sobre a bacia, sobre o quadril. É redistribuído o peso. E sentado, a compactação é diretamente na lombar. Essa distribuição harmônica que deveria existir, né? Só que isso às vezes não acontece, viu, meu caro? Mas vamos a uma pergunta. Olá, meu nome é Ilse e eu gostaria de saber por que a coluna dói mais no frio. Interessante. No frio, pode-se perceber, Dom Fernando, no frio tudo dói mais. Por quê? A compressão? A vasoconstrição do organismo, ou seja, a menor quantidade de circulação sanguínea periférica. Pode perceber que no frio nós temos uma tendência a nos encolhermos. E esse encolhimento faz a diminuição associada à diminuição da condição vascular, diminui também a contratura da fibra muscular, fazendo com que isso aumente as dores nas costas. Porque não há aquela circulação não mais há circulação constante, de vasodilatação durante o calor. Exatamente. É uma tendência nós nos encolhermos durante o frio. O próprio organismo faz a vasoconstrição. Vamos à seguinte pergunta. A próxima pergunta foi enviada pela Neide Aparecida, de 24 anos. Ela diz o seguinte: qual a especialidade médica que cuida deste problema? Que cuida do problema da coluna vertebral. São duas especialidades, ortopedia e neurologia. São as duas especialidades que vão saber dar maior atenção à patologia de coluna.
E isso quando a patologia já está instalada. É isso que eu estava pensando, porque o ortopedista quando já está instalado. Agora, o maior que nós já conversamos, o maior caractere é o preventivo. Você procurar um fisioterapeuta, procurar um professor, um profissional de educação física e começar uma condição de alongamento, uma condição cardiorrespiratória. E até diria de exercícios físicos, né? O alongamento e exercícios. Perfeitamente. Suaves, isso previne o aparecimento da lombalgia, da lombociatalgia. Então, quando você alonga, você tem maior amplitude articular. Isso também na musculatura paravertebral. Mais uma pergunta, vejamos. Olá, meu nome é Thiago. Eu gostaria de saber qual a melhor posição para dormir. É que a gente se acostuma desde criança, eu creio um pouco, né? Sei lá, vou responder, não é fácil. A melhor postura para se adotar durante o sono é barriga para cima ou dormir de lado com um joelho sobre o outro. Essa é a melhor postura. Também é bom frisar que nenhum especialista, nenhum médico especialista consegue explicar o porquê. 90% das mulheres adoram dormir de bruços. E é a pior postura para a coluna vertebral. Porque de bruços você perde as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. A melhor postura para se adotar durante o sono é a postura barriga para cima ou deitado de lado. De lado. Mas joelho sobre o outro. Por que um joelho sobre o outro? Porque quando você não coloca um joelho sobre o outro... Porque me incomoda colocar um joelho sobre o outro. Aí por isso que vai aquele travesseiro ou aquele cobertor, um travesseirinho, para acomodar. Quando um joelho não está sobre o outro, há uma báscula de bacia durante o sono. Há uma rotação da bacia. Isso, adotada durante horas de sono. Então aí, isso com o passar do tempo, gera as dores também de quadril. Olha que dicas importantíssimas essas daí. Vejamos a pergunta seguinte. Fernando, quem pergunta agora é a Maria Lúcia, de 32 anos. E ela diz o seguinte: tem um filho de 10 anos que está cursando a 5ª série primária. A mochila que ele leva diariamente ao colégio pesa cerca de 4,5 kg. Ele pesa 37 quilos. O peso da mochila está prejudicando a coluna dele? Como posso saber qual o peso máximo que ele pode carregar? Levar mochila, levar mesmo bagagens, né? Às vezes que a pessoa leva na mão, tudo isso, sobretudo, sobrecarrega as estruturas da coluna vertebral. Nesse caso, essa criança com 10 anos de idade está carregando um sobrepeso à coluna. Se ele pesa 37 quilos e está carregando uma mochila de 4,5 kg, o peso ideal da mochila não deve ultrapassar 10% do peso corpóreo. Então 3 quilos e pouco. 3,5 kg no máximo, 4 quilos no máximo. No máximo. Isso já sobrecarregando as estruturas. Por que já sobrecarregando as estruturas? Porque a condição da maturação da coluna vertebral, ela se dá a partir dos 11 anos de idade. Então, ele não tem maturação das estruturas da coluna vertebral. Por isso que nessa idade é extremamente importante acompanhar o crescimento da criança. E lembrando, crescimento